Então, gente, o seguinte, imagina que a gente tem que resolver um problema que ele está modelado dessa maneira aqui. A gente tem aqui um triângulo retângulo, aí a gente tem aqui um ângulo de 30 graus. Eu preciso descobrir, perdão. Imagina que isso aqui é uma rampa, né? Aí eu preciso descobrir quanto a pessoa percorre de uma ponta a outra, né? Sabendo que ela chega a 6 metros de altura, por exemplo. E aí, como a gente resolveria esse problema, né? Só tendo essas informações. Por Pitágoras, a gente não consegue, nem usando relação métrica nenhuma, tá? Aqui a gente vai precisar solicitar ajuda de outras relações. Aí, a gente vai entrar agora na trigonometria. Aqui, trigonometria no triângulo retângulo. E o que que ela estuda? É basicamente você relacionar os lados dos triângulos com seus ângulos internos, tá? Esse trígono é de triângulo e metria vem de medida, tá bom? E como é feita essa relação? Ela é feita através de três razões trigonométricas básicas. Temos o seno, cosseno e tangente. O que que seria o seno, né? O que que seria a razão seno? O seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Por exemplo, qual seria aqui nesse triângulo o seno do ângulo alfa? É o cateto oposto ao ângulo alfa, ou seja, lembrando que cateto é um dos lados que formam um ângulo reto e hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, que é o oposto ao ângulo reto, tá bom? Então, aqui no caso, o cateto oposto ao ângulo alfa é o cateto que está de frente para o ângulo alfa, ou seja, é o B, e a hipotenusa é o A. Então, o seno de alfa vai ser B sobre A. O que que seria o cosseno de alfa? Seria a razão entre o cateto adjacente ao ângulo alfa e a hipotenusa, ou seja, seria B sobre A. Aí eu vou escrever aqui para vocês. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo alfa e a hipotenusa. Lembrando que cateto oposto está de frente para o ângulo. Cateto adjacente está colado no ângulo. Vamos escrever isso aqui. Cateto oposto de frente para o ângulo. E cateto adjacente colado no ângulo.
Prontinho. E o que é a tangente? A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Aqui, por exemplo, qual seria a tangente desse ângulo alfa? Teria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, B sobre C. Aí agora eu vou fazer aqui do lado as do ângulo beta, que tem esse outro ângulozinho aqui em cima, não tem? Seno de beta. Vai ser o quê? O cateto oposto ao beta sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o C. A hipotenusa é A. Então, seno de beta é B sobre A. C sobre A, desculpa. Cosseno de beta vai ser cateto adjacente ao ângulo beta sobre a hipotenusa. Então, vai ser B sobre A. E a tangente tangente do ângulo beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se vocês repararem bem, do alfa com beta, o seno trocou com cosseno e vice-versa, né? E a tangente, uma é o inverso da outra. Uma é B sobre C, a outra é C sobre B. Isso sempre acontece. Isso acontece sempre que os ângulos são complementares. E o que quer dizer complementar? Gente, acho que tem mensagem no chat. Já já eu vejo. Um instante. A soma deles é 90 graus. De onde eu tirei isso que a soma é 90? Simples. Em todo triângulo, a soma dos três ângulos internos é 180. E esse aqui já é 90. Então, esse mais esse, 90. Alfa mais beta é 90. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Deixa eu ver agora o chat. Não tinha não? Ah, não, estão digitando agora. Então, perfeito. Então, tá bom. Tá, a gente agora aqui entendeu como funcionam as três razões trigonométricas, né? Como a gente calcula cada uma delas. Vamos ver aqui uma aplicação básica. Ó, por exemplo, tendo seno de x igual a 5 sobre 13, cosseno de x igual a 12 sobre 13 e tangente de x
igual a 5 sobre 12. Calcule os valores de A e B. Prontinho. E aí, gente? Como proceder? Bom, gente, a ideia é você ver o que você tem e o que você precisa. Vamos lá. Aqui está o ângulo X. Eu tenho um cateto adjacente ao ângulo X. Preciso do cateto oposto e preciso da hipotenusa. E agora? O que faremos? Vamos lá. Eu tenho um cateto adjacente, preciso da hipotenusa. Qual das três relações envolve cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então eu faço cosseno de x igual a 36 sobre b. Pelo que eu fui informado na questão, cosseno de x é 12 sobre 13. Então, 12 sobre 13 é igual a 36 sobre x. Olha, como aqui é uma igualdade de frações, você pode simplificar na horizontal. Como assim? Divide aqui por 12 e aqui também. 36 dá para simplificar por 12. Então vai ficar que 1 sobre 13 é igual a 3 sobre x, que 36 dividido por 12 dá 3. A gente multiplica cruzado. O x vai ser 3 vezes 13, ou seja, 39. Pronto, já temos o x, não, desculpa, é o a, né? É o a não, b, perdão, gente, eu botei x, mil perdões, é mania. Vou colocar aqui b. Prontinho. Agora, a gente precisa também do a. O a é um cateto oposto. Olha, eu preciso cateto oposto, eu tenho cateto adjacente. Dá para usar tangente. Ah, mas aí eu também conheço a hipotenusa já. Já sei que é 39. Se quiser, pode usar seno também. Eu vou usar tangente. Tangente de x é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pelo que nos foi informado, tangente de x é 5 sobre 12. Então, 5 sobre 12 é igual a sobre 36. Também dá para simplificar aqui na horizontal, já que é uma igualdade de frações, né? Divide por 12. Divide por 12. 5 sobre 1 é igual a sobre 3, porque 36 dividido por 12 é 3.
Então a gente vai ter aí que A vezes 1, que é A, é igual a 5 vezes 3, que é 15. Prontinho. Temos então que o nosso A é 15. Deixa eu ver como estamos. Perfeito. Bom, vamos seguir. Então, gente, aqui, se você pegar o seno e dividir pelo cosseno, você vai ter uma divisão de duas frações. E como a gente divide duas frações? A gente repete a primeira e a gente multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta. Temos então B sobre C, que é justamente a tangente. Da mesma forma que, se você pegar aqui esse seno e dividir por esse cosseno, C sobre A dividido por B sobre A. Repita a primeira vezes o inverso da segunda. Opa, perdão. Corta, corta, vai dar C sobre B, que é justamente essa tangente. Então, eu consigo chegar numa relação para tangente. A gente pode dizer que a tangente também é seno sobre cosseno. A gente pode dizer assim que uma tangente de um certo alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. E também eu posso fazer o seguinte, ó, pego o valor do seno e elevo ao quadrado. Pego o valor do cosseno do mesmo ângulo e elevo ao quadrado. Agora vamos somar os dois. Teremos b ao quadrado mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. E o que seria b ao quadrado mais c ao quadrado? Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado é a ao quadrado. Sobre o a ao quadrado que está embaixo, vai dar 1, essa divisão. Então, a gente chegou no que a gente chama de relação fundamental. E o que diz essa tal relação fundamental? Ela diz que o seno ao quadrado de um ângulo somado com o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo vai dar 1. Essa é a relação fundamental. Deixa eu ver como está o nosso chat. Beleza, tudo bem. Aí agora a perguntinha. Queridos, os valores de seno, cosseno e tangente, para cada ângulo, é sempre o mesmo. Por quê? A única coisa que pode mudar são os triângulos serem semelhantes. Ó, por exemplo, aqui eu tenho
3 triângulos semelhantes. 1, 2, 3. Mas esse ângulo aqui é o mesmo para todos eles. E esse ângulo daqui é o mesmo também. Então, esses valores eles são constantes. Tá, mas eu sou obrigado a saber? Claro que não. Existe uma coisa chamada tabela trigonométrica, em que você tem ali seno, cosseno e tangente de todos os ângulos agudos inteiros, por exemplo, tá? Só que são 297 valores. Humanamente, não tem como você decorar todos eles, óbvio. Então, assim, tirando os chamados arcos ou ângulos notáveis, você não precisa saber os demais, que eles são informados para você na questão. Você só precisa saber de cabeça esse daqui. Então aqui nós temos, ó, seno, cosseno, tangente, trinta, 45 e 60 graus. Esses são os ditos arcos notáveis. Prontinho. Aí, quais são os valores? Nós temos que o seno de 30 é meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Seno de 60 é o mesmo que o cosseno de 30, porque eles são complementares, a soma deles dá 90 graus, igual eu falei aqui, tá? 60 e 30, né? A soma é 90. E o cosseno de 60 tem o mesmo valor que o seno de 30, ou seja, meio. Tangente de 60 é o seno dividido pelo cosseno. Vai ficar apenas raiz de 3. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 também. Porque se no triângulo retângulo eu tenho um ângulo de 45 graus, eu vou ter mais um, que a soma dos três tem que dar 180. Então esse lado é igual a esse. E a tangente é seno sobre cosseno, como eu estou dividindo dois valores iguais, vai dar 1. Tangente de 45 é 1. Gente, tem inúmeras formas de memorizar isso. Muitas, tá? Alguns usam Jingle Bell, outras não. Mas pelo Jingle Bell, né, ficaria algo assim, né? Você tem aqui seno, cosseno, tangente, aí tem aqui 30, 45, 60. Aí para montar, né, você monta na horizontal, que aí é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3.
Aí você pode cantar isso com o ritmo que você achar melhor. No geral, a gente acaba usando o Jingle Bell, né? Que fica 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Vocês podem memorizar assim, o que vocês acharem melhor. Tá, agora eu já passei essa vergonha, chega, vamos seguir. Deixa eu ver o chat que deve estar daquele jeito. Sabia. Fico até com medo de abrir. Aí, viu? Vai, seguimos o baile então. Aí agora, vamos ver aqui aquele exemplo que eu tinha dado para vocês no início da aula, né? Da rampa lá, 6 metros de altura. Então aqui vamos voltar nela. Aqui é 30 graus, né? Tinha falado que aqui era 6 metros. A gente precisa descobrir esse x. Eu vou aproveitar e vou botar de brinde o y também. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem, o que a gente precisa. Temos o 6, que é um cateto oposto ao ângulo de 30. E precisamos da hipotenusa, que mede x, e do outro cateto, que mede y, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30. Então vamos lá, vamos por parte. Tenho um cateto oposto e preciso da hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa seno. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto 6 sobre hipotenusa x. Pela tabela, seno de 30 é meio. Então, meio é igual a 6 sobre x. Multiplica cruzado, teremos então que o nosso x é 12. 12 metros. Aí agora, para descobrir o y, precisamos do cateto adjacente. E nós já temos tanto a hipotenusa, quanto temos o cateto oposto ao ângulo de 30. Eu vou usar cosseno, gente, que eu já tenho hipotenusa mesmo, que eu já sei que é 12. Então vamos lá. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que eu já sei que é 12, que é o x. Pela tabela, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Os valores precisam estar memorizados, hein? Daqui igual a y sobre 12. Multiplico cruzado agora, vai ficar 2y igual a 12 raiz de 3. Aí eu passo o 2 dividindo, o y vai dar 6 raiz de 3 metros. Aí vou aproveitar essa pegada para dar aqui um macete para vocês. O triângulo egípcio. Trinta. Vai. Todo triângulo retângulo com esses ângulos aqui, 30, 60, 90, nós chamamos de triângulo egípcio.
Dependendo do estado, vocês aprendem com nomes diferentes, mas aqui no Rio a gente chama assim, tá? Seria como? Cateto oposto ao ângulo de 30 você chama de A. Então, cateto que está de frente para o ângulo de 30, a gente diz que é A. A hipotenusa é sempre o dobro dele, ou seja, 2A. E o outro cateto, que é o cateto oposto ao ângulo de 60, é A raiz de 3. Agora vamos comparar com esse aqui de cima e vamos ver se foram esses valores que eu achei. O cateto oposto ao ângulo de 30 é o nosso A. Então a hipotenusa é 2A, ou seja, 2 vezes esse valor. 12. Eu achei que x é 12, né? Bateu. E o outro cateto, que é o oposto ao ângulo que está aqui, que é de 60 graus, que eu não preciso colocar, mas que eu já sei que é 60, porque se aqui é 90 e aqui é 30, o terceiro tem que ser 60, porque a soma tem que dar 180. Então aqui é o A vezes raiz de 3, ou seja, é o A que é 6 vezes raiz de 3. Bateu. Tudo bem? Agora vocês podem aplicar essa regra aí para ir mais rápido, se for o caso. Deixa eu ver o chat. Isso aí, muito bom. Perfeito. Vamos fazer mais um exercício aqui. Ah, e tem um outro triângulo também, ó. Tem um outro triângulo aqui também, que é o que tem 45 graus, tá bom? Puxar aqui pro lado esse nomezinho. Esse aqui é o 90, 45, 45. Se esse ângulo mede a mesma coisa que esse, então eu posso dizer que esse lado mede a mesma coisa que esse. Sendo assim, aqui é a raiz de 2, tá? Porque é como se fosse a diagonal do quadrado, se você prolongar, tá bom? Então, por exemplo, se eu te der aqui esse triângulo, eu falo que aqui é 45 graus, sei que aqui é 7. Quanto mede os outros lados? Bom, se aqui é 45, aqui é 90. Ai, então, aqui em cima é 45 também. Aí aqui então é 7 raiz de 2, aqui é 7, tá bom? Perfeito. Deixa eu ver aqui chat. Tá tudo bem. Ninguém falou nada, então tudo perfeito. Aí vamos fazer aqui um exemplo. Ó, vou botar assim. Calcule x e y. Prontinho, gente. Vamos lá. Eu preciso descobrir quem é o x e quem é o y nesse desenho. Ó, se vocês repararem bem, eu tenho aqui um triângulo retângulo pequeno e tenho um triângulo retângulo grande, certo? Então, se aqui desse lado é 60 graus, então eu posso dizer que aqui desse lado é 120 graus. Aí, 30 com 120, 150. Então, aqui em cima, esse ângulozinho aqui é o que falta para dar 180, ou seja, falta 30 graus. Você fala, ah, Juan, então esse ângulo aqui de baixo é o mesmo que está aqui em cima. Exatamente. Logo, esse lado é o mesmo que esse. Então, aqui também mede x. Ok? É o que podemos afirmar. Vamos lá.
cateto oposto ao ângulo de 60 é 10 raiz de 3. Aqui é a hipotenusa e aqui é o cateto adjacente ao ângulo 60, que, por sinal, é oposto a esse ângulo aqui que é de 30 graus. Aí você vai falar, mas Juan, por que aí é 30 graus? Simples. 60, 90 já dá 150. Para dar 180, o terceiro tem que ser 30. Então, agora aqui o que temos? Só olhar aqui a estrutura, gente. Cateto oposto ao ângulo de 30 é o nosso A. A hipotenusa é 2A e o oposto ao ângulo de 60 é a raiz de 3. Então, vamos lá. Oposto ao ângulo de 60 está aqui. Esse é o A raiz de 3. Logo, aqui que está oposto ao ângulo de 30 é o A. E a hipotenusa, que é o X, é o 2A. Então, vamos lá. Se o A raiz de 3 é 10 raiz de 3, já sei que o A é 10. Ou seja, o Y é 10. E o X, que é 2A, ser o dobro. No caso, 20. Acabou. Tá aí, meu povo. Deixa eu ver aqui. Vocês são maravilhosos. Isso aí, gente. Muito bom. Eco, luz da sala. Perfeito, perfeito. Só ligar a luz aqui, gente, rapidinho. Tá, estou, queridos. Então, tá ótimo. Deixa eu parar aqui de espelhar. Beleza. Já já vocês devem receber aí um material de exercícios, tá? Para vocês fazerem. Façam durante a semana, por gentileza. Se for o caso, semana que vem vocês podem tirar dúvida dessa mesma lista, tá bom? Na próxima aula a gente já segue com conteúdo novo. Beleza, gente? Tudo bem? Ah, não, não. Aula que vem é aula de exercício, que a gente tinha combinado, perdão. Aula que vem vai ser aula de exercícios. A gente já tinha combinado isso, tá? Exercício de tudo que a gente viu até agora. E já vimos bastante coisa, tá? Ó, então assim, vamos recapitular aí tudo que a gente já viu. A gente já viu triângulos, aspectos angulares, a gente viu quadriláteros, a gente viu polígonos, a gente viu semelhança de triângulos e a gente viu relações métricas de um triângulo retângulo e teorema de Pitágoras, e a gente viu, na aula de hoje, no caso, trigonometria no triângulo retângulo. Ok? Então, queridos, olha, uma boa semana para vocês, tá? Um beijão, muito obrigado pela presença e nos vemos aí semana que vem, sem falta, tá? Tchauzinho.